Fala pessoal do canal Luiz Coelho PWT. Pessoal, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre as nossas propostas de trabalho para o ano de 2024 e uma delas é fazer análise de amplificadores somente para membros do canal. Nós temos um valor simbólico para tutorial de amplificadores justamente para não ter desculpa das pessoas que querem realmente aprender algo. Fica até difícil da minha parte fazer um trabalho sério, porque a maioria do pessoal que quer aprender não quer se dar o trabalho nem de colaborar com o canal. Então fica difícil eu ficar fazendo essas atividades que eu faço. São atividades que eu preciso de tempo para fazer análise de circuito. O tema do nosso canal não é um tema vasto, ou seja, só quem chega para assistir são pessoas que se interessam por áudio. Não é um canal de brincadeira, não é um canal de futilidade, é um canal sério que a gente traz aqui sempre informações sobre amplificadores. O que eu vejo da maioria dos inscritos é querer que tudo seja 0800 e não é bem assim. O clube de membros foi feito para incentivar tanto quem faz os vídeos para quem assiste. Porque quem vai assistir, quando faz algum tipo de remuneração, vai querer um material diferenciado. Então é para isso que eu me propus a colocar os membros da forma seletiva que eu coloquei. Porque se você é um técnico que não quer saber de projeto, você não vai ter conhecimento de projeto. Simplesmente vai aplicar os seus conhecimentos para fazer a sua manutenção, acompanhar algumas análises de circuitos e com isso você desenvolver melhor as suas atribuições de técnico. Mas sempre tem aquele técnico que quer algo mais, que é o diferencial, que quer aprender, que quer melhorar os seus conhecimentos, quer melhorar os seus ganhos financeiros. Então o que é que ele faz? Ele investe em estudo. Compra livros, compra apostilas, acompanha um canal decente que dê informações seguras. Então com isso ele vai começar a pegar mais conhecimento e com isso se destacar no mercado. E sempre que você vê uma pessoa que está se dando bem, você vê o caso do nosso amigo Renato RMS, ele desenvolve uma atividade de uma forma peculiar, que eu admiro a forma que ele trabalha, e observe quantas pessoas ficam no pé do cara enchendo o saco. Então, gente, essa forma de frequentar os canais de qualquer pessoa é ridícula. Primeiro, se a pessoa não gosta, ela não participa, mas tem pessoas que fazem questão de ficar urubuzando o canal dos outros para colher algumas informações. Eu digo para vocês o seguinte: não adianta o cara ter grana, não adianta o cara ter uma boa vontade, se o instinto dele é instinto de pilantragem. Você vê, tem gente aí que tenta copiar um amplificador simples como o MK4, que é simples para mim, né? Que desenvolvi. Tentou copiar um amplificador, mesmo com todas as dicas que eu dei. O cara não conseguiu montar. Fez, se eu não me engano, aí um monte de placa aí, ficou encalhada. A placa cheia de problema. O cara não tem conhecimento em eletrônica, tenta fazer uma coisa que ele não sabe. Fica arrodeando os canais das pessoas que fazem áudio de conteúdo. E com isso eu fico chateado, porque esse tipo de pessoa, além de não crescer na vida, ela atrapalha os outros. Por quê? Porque atrapalha quem está enveredando de forma honesta no áudio, aprendendo circuitos, praticando eletrônica, e acha que copiar é mais fácil do que você sentar a bunda e estudar e criar algo diferente. Ou até mesmo pegar circuitos já existentes e melhorar, entender como funciona.
Mas não, tem pessoas que querem somente pegar a placa de circuito e fazer a placa de circuito e achar que vai funcionar. Que não tem calibração, que não tem nenhum tipo de análise de circuito, que tem que escolher peça. Então ele acha que é tudo aleatório. E quebra a cara, como muitos têm quebrados aí, fazendo placas de baixa qualidade. Eu não digo nem que a maioria tem esse tipo de peçonha, né, de veneno. Mas o que eu sempre digo é o seguinte: para o bom profissional, sempre haverá cliente de boa qualidade. Assim como aqueles clientes ruins só vão procurar ruins técnicos, porque gostam de pagar pouco e não valorizam o trabalho alheio. Bom, pessoal, então, nesse ano de 2024, eu estou tomando algumas decisões no canal, que só fazer vídeo de conhecimento aplicado para os membros do canal. Ou seja, para os tutoriais de projeto, nós vamos ter uma quantidade de vídeos muito maior do que para o pessoal tutorial de amplificadores. Tutorial de amplificador, nós vamos analisar alguns circuitos, resumir algumas atitudes para fazer manutenção. Vamos intercorrer algumas análises, mas nada com profundidade. Então, se você quer aprender verdadeiramente, torne-se membro do tutorial de projeto, que além de você pegar o conhecimento de manutenção, você vai pegar o fio da meada, que é importantíssimo. E a partir de agora eu vou começar a fazer um beabá, desde o início, dos primórdios de amplificação, amplificador sem par diferencial. Vamos fazer análise do amplificador de classe B, do classe A, do classe AB. Vamos estudar algumas topologias importantes para que vocês compreendam. Vamos analisar as etapas separadamente. Multiplicador de VBE, circuito VAS, circuitos de corrente constante, que tipo que tem, tipo de entrada, tipo de compensação. Se eu quiser fazer uma redução da largura de banda, o que é que eu devo fazer? Se eu quiser otimizar melhor o amplificador, o que é que eu tenho que fazer? Então, todas essas informações vocês vão encontrar em nossos vídeos em tutorial de projeto. Se você fica somente migrando de tutorial de amplificador para tutorial de projeto, você não vai pegar o fio da meada. Muitos estão buscando fazer essa alternância só para pegar o projeto. Aí eu digo para você, não adianta você ficar com a placa na mão, porque não vai dar certo. Eu pensei até em disponibilizar arquivos Gerber, para o cara fazer uma placa profissional e não ter dor de cabeça. Mas eu parei para pensar e vi que isso não é nenhum tipo de vantagem. Primeiro, desenvolver um projeto profissional de placa de circuito impresso vai muito mais além do que vocês imaginam. São várias placas que tem que ser feita, análise de distorção, análise de posicionamento de componentes, aquecimento, interferência, efeito capacitivo, uma série de critérios que a gente tem que analisar antes de liberar a placa. E eu digo para vocês, é um trabalho que não vale a pena para ser disponibilizado para qualquer pessoa. Então eu vou fazer uma jogada interessante para quem realmente vai querer aprender. Então eu não vou mais disponibilizar esses arquivos Gerber de forma livre, ok? Eu vou primeiro ver o perfil da pessoa, se a pessoa realmente tiver um bom conceito, aplicabilidade de análise, eu vou passar alguns arquivos Gerber aí dos amplificadores que eu desenvolvo, mas na confiança, ok? Eu sei que tem gente que entra no nosso canal, entra até como membro, gente. Tem gente participando só para pegar o esquema elétrico e passar para pessoas que fabricam esquema elétrico, placa de circuito impresso, para poder elaborar essas placas em quantidade e vender. Gente, não adianta você fabricar placa sem conhecimento. Você vai bater com a cara na porta, infelizmente. Eu tenho pena desse pessoal que investe dinheiro, mas não quer investir um pouco em estudo. Não quer baixar a bola, não quer dizer que
não sabe e quiser se disponibilizar a aprender, ele quer ridicularizar as outras pessoas falando bobagem. Muitas pessoas compram uma placa por ser placa de baixo custo, investem o dinheiro e a placa não funciona adequadamente ou às vezes nem funciona. Para você ter ideia, projetos elaborados demora tempo, gente, para ser feito. E não é do dia para a noite que a pessoa vai se tornar um mestre em fabricação de circuitos de amplificador. Ou outro circuito que você, porventura, queira desenvolver. Então, requer estudo, requer investimento, requer pluralidade em análise de circuitos, exige investimentos em componentes eletrônicos, exige investimento em ferramentas adequadas para fazer essas análises. Enfim, existe um monte de coisa que tem que ser feita antes de você inventar de fazer placa. Ou então tentar fazer a placa e tentar vender a placa como fosse a solução dos problemas da maioria das pessoas. Então, já pensando nesse tipo de atitude, eu mudei a minha forma de ver essas pessoas. Então, eu não quero quantidade de pessoas no meu canal, gente. Não faz a menor diferença de eu ter 1000 pessoas e ter 10.000 pessoas. Não faz a diferença a mim, porque eu não ganho dinheiro com o canal do YouTube. Ok? Para mim, me satisfaz muito mais ter gente de qualidade participando do que gente que vem somente não trazer nada, né? Trazer aquela energia peçonhenta, ruim, que infelizmente a gente não tem como evitar. Eu já tenho pessoas que eu bloqueei assim, mas falei, pô, eu bloqueei o cara vai criar outro perfil, fica um ciclo vicioso. Eu vejo quando o comentário não é um comentário adequado, eu apago e nem respondo. Ou seja, né, quem fica dando bom dia para cavalo, termina comendo capim. Então, gente, eu decidi a fazer análise dessa placa que eu tinha prometido para o pessoal de tutorial de amplificador. Inclusive o pessoal tem me cobrado bastante sobre a análise dessa placa. Eu já fiz a análise da placa, eu já fiz a montagem da outra que eu tenho, e vou fazer um relato bem simplório para vocês. Essa placa ela é funcional desde que se adote algumas medidas. Então não é uma placa que vai ser descartada, é uma placa que realmente ela é bem feita. A pessoa que fez a placa tem um bom conhecimento em cópia de placa, fez a placa praticamente parecida. Houve algumas modificações do circuito, deu para perceber, mas o circuito em si, esse circuito aqui da Studio R, não é um circuito que é para qualquer pessoa estar montando. Primeiro que você precisa de uma fonte de uma tensão um pouco mais elevada, em torno mais ou menos de 96 volts, mais ou menos 96 volts, para que você tenha uma estabilidade dessa placa. Se você for tentar pegar essa placa aqui e aplicar ela com tensão de 70, com tensão de 60, 80, 100, 110, você não vai ter o mesmo resultado dessa placa. Ok? Então, eu estou fazendo um vídeo para o tutorial de projeto, somente para o pessoal do tutorial de projeto, onde a gente vai desenvolver uma atividade nessa placa que vai melhorar ela, com toda certeza. A gente vai fazer a 4 mãos. A intenção não é a pessoa pegar essas informações e aplicar na placa e tentar vender placa. Primeiro que a calibração dessa placa aqui é uma calibração bem rudimentar, bem simples. Ele é um amplificador básico, porém ele vai ter circunstâncias não favoráveis se você aplicar tensões diferentes, pouca filtragem na fonte, uma série de problemas. É uma placa que não tem uma boa rejeição de ruído, ok? Eu vou mostrar depois por quê. Eu estou trazendo também, gente, para vocês, o pessoal que monta potência aí para vender potência, uma placa enxuta, equilibrada, desde que seja feita toda a montagem de acordo com o que eu mando. Não adianta você pegar a placa, seja ela qual for, e tentar modificar
as características técnicas dela, pensando que vai ter resultados diferentes. Aliás, vocês vão ter resultados diferentes, sim. Vocês vão ter resultados ao contrário do que a placa propôs para vocês. Então, gente, eu vou fazer essa análise dessa placa somente para os membros tutorial de projeto. Vou fazer uma análise do circuito dessa placa para o pessoal do tutorial de amplificadores, mas uma análise bem simples, que não vai ser capaz de você resolver o problema, mas você vai saber instalar ela de uma forma melhor. E se você fizer a instalação dela da forma que eu passar para vocês, vocês vão ter resultados bons com essa placa, ok? Bom, saindo da placa da Studio R, RS BX, né, que é o fabricante, botou BX, é uma placa muito boa, por sinal, tá, gente? Eu me deparei com alguns problemas, principalmente no circuito multiplicador de VBE. Eu tive que comprar esses transistores aqui, originais, ó. BC139. Então vamos botar aqui, esse aqui é o 39, o BC139, BD139. Original. Deixa eu abrir primeiro, senão não encaixa. R$124. O complementar dele. BD140. 169. Então você observa que não tem discrepância aí em relação aos betas dos transistores. Gente, esses transistores aqui, ó, é difícil de você encontrar. Esse aqui é um lote que eu tenho já há um tempinho guardado. Eu tenho poucos, inclusive. Se eu tiver 100 pares desses, eu tenho muito. Não vou botar à venda. São transistores para uso meu aqui, para uso didático. E digo para vocês, a maioria dos problemas dos amplificadores que nego vende no Mercado Livre são essas porcarias que nego vende de transistores aí no mercado. Então eu já vi transistor BD139 com ganho de quase 380. É você botar acima de 40 volts, ele queima. Botou acima de 40 volts, o BD140 também queima. Então o que que tem aqui dentro? Tem aqui uma pastilha que a gente não sabe de onde ela é, nem a procedência dela. E a gente compra isso e vai ter como solução montando a placa, né, que você comprou. Placa bonita, bem feita, e você monta aqui o tal do BD139 e o BD140 que você comprou aí no Mercado Livre também. Aí você vai botar e vai ver que seu amplificador tá horrível. Está com dando distorção de crossover, dando uma série de problemas que não daria se fosse transistores originais. Ok? Então, voltando ao nosso assunto sobre otimização de amplificadores, muitas pessoas têm me pedido para eu fazer análise de outros amplificadores do mercado, principalmente aí do nosso amigo Ampletos. Gente, esse aqui foi o primeiro e último amplificador que eu fiz análise. Eu vou dizer por quê. Eu fiz análise desse amplificador. Foi uma análise que levou um certo tempo. Eu lancei, inclusive, esse esquema elétrico aqui já todo detalhado para você fazer a sua montagem e dar certo, funcionar bem. Mas eu não tive um único feedback, não teve uma alma viva que chegou: Luiz, eu testei, funcionou, obrigado, agradecer, ser grato pelo que eu fiz. E esse sentimento de ingratidão, gente, é horrível, porque você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe se está agradando, se não está. Você vê um monte de gente, inclusive gente que não é nem membro do canal e chega pedindo, porque o outro passou o link de acesso. Só que, gente, todo o arquivo que eu deixo bloqueado. Ou você me pede para eu liberar, ou eu não libero. Várias pessoas já bateram com a cara na porta, achando
que as coisas são fáceis, e não são. Então isso, gente, desestimula a gente a fazer certos trabalhos. Então o que eu percebo, que graças a Deus, os nossos membros são membros de excelente qualidade. Eu prefiro ter 10 membros somente do que 1000 pessoas inscritas no canal. Porque são 10 pessoas que vão ter minha atenção, são 10 pessoas que vão progredir, são 10 pessoas que eu vou aprender com elas, e são 10 pessoas que vão ter sucesso, assim como eu pretendo ter sucesso também no que eu faço. Senão eu não estaria fazendo. Não é isso? Então, traduzindo para vocês, eu não vou mais fazer vídeos abertos a todos com conteúdo sobre amplificador. Vocês vão ver testes, vão ver lançamento, vão ver alguns tipos de informações básicas, como ligar um potenciômetro, porque eu acho que é isso que vocês estão precisando, né? Aprender o beabá primeiro. Se você quiser realmente conteúdos de qualidade, você se torna pelo menos um membro tutorial de amplificador. É R$5. Se uma pessoa não tem R$5 para investir nela, meu amigo, é sinal que ela não vai dar certo em canto nenhum, porque é um sinal de mesquinhez danada. Eu digo para vocês, não é pelo valor, que o valor também não dá nem para comprar mais um refrigerante aí, não dá nem para mais comprar. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, é a valorizar a pessoa que está desenvolvendo, porque o pouco, muitas vezes, gera muito, isso estimula a gente a fazer. Imagine a gente fazer um trabalho onde você não tem feedback, as pessoas só querem usurpar informação, e ainda fica dando risada da sua cara. Ah, palhaço, você fica estudando, fica fazendo isso e aquilo, e de repente eu pego aí na informação e vou fazer e vou ganhar dinheiro. A gente sabe que isso é mentira, mas tem pessoas que ainda pensam dessa forma. É por isso que o nosso Brasil tá essa merda. Por causa desse tipo de pessoa que quer levar vantagem em tudo. Infelizmente, estão com os dias contados. Então, voltando ao nosso assunto aqui do vídeo, eu vou analisar, gente, esse esquema aqui. Tem alguns erros nesse esquema. Erros simples que contribuem, às vezes, pela baixa qualidade. E eu vou dizer para vocês o que eu faria para melhorar esse amplificador, mantendo essa placa, ok? Para as pessoas que não querem se dar o trabalho de estudar, eu tenho uma solução boa também. Nós estamos lançando aqui, ó. Essa aqui, gente, é uma placa inicial, tá? É um projeto inicial de como eu comecei a placa desenvolvendo do nosso amigo Renato RMS. Então aqui essa placa excitadora que chega até 2000 watts de potência, em carga de 2 ohms, ok? Esse amplificador ele pode manipular até 40 transistores, ou seja, 20 pares, ok? Tem uma flexibilidade de tensão, onde você pode, nessa placa aqui, trabalhar com mais ou menos 70 volts e ir até em torno mais ou menos de 110 volts, ok? Mantendo as mesmas características técnicas, só vai modificar a potência, ok? E o número de transistores de saída, evidente. Então, gente, eu vou fazer uma análise de projeto, um tutorial de projeto, desse projeto aqui, que vocês vão ficar de boca aberta, com a facilidade que vocês vão aprender a entender esse circuito aqui, ok? Por enquanto está aí sem valores, para evitar que personas não gratas fiquem aí pescando. Eu vou explicar a função de cada etapa no circuito. Vamos fazer a montagem dessa placa. E essa placa vai ser, após ser feita essas análises todas, eu vou submeter lá a criva do nosso amigo Renato RMS. Ele vai fazer os testes dele lá, vai me dizer se está bem, se está ruim. Se ele sinalizar positivo, eu vou fazer as placas montadas, somente a placa excitadora, e disponibilizar somente para quem for membro. Eu não vou abrir essa placa para qualquer pessoa, ok? Só quem for membro, inscrito. Luiz, eu sou membro aí do canal, não importa que nível de membro seja. Sendo membro, quero comprar 10 placas excitadoras. Vai ser vendida 10 placas excitadoras para ele. Mas tem um detalhe. Para chegar nesse nível, eu vou exigir que o nosso membro
seja um membro recorrente, ou seja, todo mês está lá acompanhando nossos vídeos, porque eu não vou dar nada de graça. Ele vai comprar a placa, mas não vai saber montar a placa se ele não acompanhar os vídeos. E eu vou fazer os vídeos criteriosamente em cada lance de datas. Para quê? Para evitar que a pessoa só entre para usurpar o direito de comprar a placa, ok? E use de forma a depois tentar reproduzir, só que não vai tentar reproduzir, porque é uma placa de dupla face, realmente, mas o nível de dificuldade é maior, ele pode até tentar, mas talvez não consiga. Então, gente, é isso que eu tenho para esse ano. Nós vamos revitalizar todo o nossa loja. Vocês observam que eu já removi as placas, ou seja, você não compra mais placa de amplificador avulso, ou você vai comprar através do combo completo, que tem poucos, inclusive. E vamos ficar somente com a linha Atrium, para fazer revitalização de amplificadores. Vamos ficar também com os amplificadores montados aqui por nós, da linha Axe. E eu vou pensar ainda se eu vou disponibilizar o combo do MK4 V12. O MK4 V12, gente, teve uma aceitação incrível, graças a Deus. Foram várias placas comercializadas. A placa ela tem um know-how incrível. E digo para vocês, já tentaram até copiar a MK4, mas se não conseguiram fazer o básico, vão tentar fazer uma placa dessa de forma alguma, né? Então, gente, a placa tá aqui. Eu tenho hoje somente em torno mais ou menos de 10 pares dessa placa. Foram mandadas fazer 80 pares e já foi ficando poucas placas somente. É uma placa que tem um conceito diferente de amplificador. Quem tem esse amplificador aqui já ouviu, sabe o que eu estou dizendo. Inclusive, é uma performance muito maior do que a versão 8. Então eu vou estudar a melhor forma de ou criar um combo para esse amplificador, ou criar um aparelho, um amplificador com essa máquina aqui, tá? Mas então, pessoal, o vídeo de hoje foi para falar sobre as nossas intenções do nosso canal para 2024. Eu espero que vocês compreendam. Eu espero que vocês possam participar mais como membro do canal. Por isso dá fôlego pra gente, porque inclusive o material ficou muito caro para você estar comprando. Os preços, infelizmente, vão subir, não tem jeito. A política econômica do nosso país está de vento em popa, para não dizer o contrário. Mas vamos entregar na mão de Deus, né? Vamos fazer a nossa parte e correr pro abraço. Então, pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima. E o pessoal, o membro aí, aguardem as análises que eu estou subindo, tá? Aquele abraço, pessoal.